Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A crise na Irlanda, uma crise anunciada, pois o país figura já há alguns meses na lista dos endividados com profundo descontrole nas contas públicas, é apenas mais um ingrediente no cenário de instabilidade internacional. Longe de ser um caso isolado, a Irlanda vive, na essência, os mesmos problemas da Grécia, da Espanha, da Itália e de Portugal. Até países de economias mais robustas, como a Alemanha, França e Reino Unido, vêm adotando medidas duras no sentido de sanear as contas públicas e evitar desequilíbrios duradouros que aprofundem a recessão. Nesse ambiente conturbado, desenvolve-se uma verdadeira guerra cambial que pode trazer resultados desastrosos para todos, afetando principalmente os níveis de emprego. Para melhor analisar a posição do Brasil nesse cenário de incerteza, o Agenda Econômica de hoje vai conversar com o professor Roberto Piscitelli, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Estão sendo apontados hoje, há quase um consenso entre os emergentes, de que China e Estados Unidos são os grandes vilões desse tumulto cambial que se instalou no mundo. O senhor concorda com esse diagnóstico? Não, eu acho que esses dois têm uma responsabilidade muito grande por toda essa confusão, até pelo papel, pela proporção que eles detêm na economia mundial e nas relações econômicas, nas relações comerciais e financeiras, né? O caso da China não é novidade, né? Nós sabemos que ela mantém uma moeda artificialmente desvalorizada e forma mega superávites, né? De alguma forma, esses superávites, a contrapartida desses superávites são déficits que outras nações acumulam com a China, que, além do mais, adota políticas comerciais, acho que se pode dizer, predatórias, né? Consegue produzir a custos muito baixos, com um nível, vamos dizer assim, de exploração intensivo da mão de obra, sem muitas preocupações também com a preservação do meio ambiente. Né, de modo que, e eu acho que a situação da China é um pouco difícil de ela mesma resolver, ainda que ela estivesse disposta a isso, à medida que houve um processo de migração maciça do campo para a cidade. Fala em 100 milhões, né, de pessoas. Sim, é uma coisa descomunal. Isso se deu num intervalo de tempo muito curto, né, até com o processo de industrialização, de crescimento, de adensamento, né, populacional e urbano. E essa população, inclusive, começa a se organizar. Quer dizer, ainda que seja uma população com níveis de consumo relativamente baixos, é uma população que começa a se organizar, começam a se manifestar grupos de trabalhadores, segmentos da população, enfim, há reivindicações represadas, quer se queira, quer não se queira, com toda a censura, um nível crescente de intercâmbio de informação, né, com o resto do mundo, de modo que se eles, por um lado, valorizarem de uma hora para outra moeda, ou valorizarem essa moeda muito rapidamente, eu não sei até onde não estão sujeitos a criar um verdadeiro caos social. Quer dizer, eu acho que é uma ilusão muito grande em achar que a China é um país em que está tudo muito controlado secularmente, que existem padrões ou uma cultura altamente hierarquizada. Não sei se isso se sustenta diante desse processo de modificação social e cultural recente e intenso, né? Quer dizer, nós estamos falando de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? E de uma população que, de alguma forma, começa a ter acesso ao mercado de bens de consumo. Então, se a China aplicar um freio à sua economia, quer dizer, vai exportar menos, vai desativar algumas atividades hoje, eminentemente, essencialmente voltadas para as exportações, e teria que se abrir um pouco mais e importar também muito mais, o que provavelmente vai representar aumento de desemprego, piora das condições sociais e todas essas questões. E os Estados Unidos? Bom, no caso dos Estados Unidos, eu acho que, claro que a gente está mais sintonizado com essas medidas recentes, né, essa inundação de dólares provocada
pela compra de títulos, né, na tentativa de reerguer a economia americana. Quer dizer, os efeitos da crise estão sendo muito mais prolongados do que se prenunciava inicialmente. E no caso dos Estados Unidos, eu acho que existe uma outra particularidade. Embora a economia tenha, de alguma forma, retomado o crescimento, isso não se reflete na mesma intensidade, com a mesma rapidez no mercado de trabalho. Quer dizer, eles estão com uma dificuldade muito grande de reabsorver grandes parcelas, grandes segmentos da mão de obra, né, que, portanto, continua desempregada. E é curioso, né, porque a gente, durante muito tempo, muita gente alegava que as condições do mercado de trabalho dos Estados Unidos eram muito mais favoráveis, era muito mais fácil de administrar a situação, porque não havia tanta rigidez, havia mais flexibilidade nas relações de trabalho. Então, os Estados Unidos... Até por isso atraía imigrantes. Exatamente, e não tinham os mesmos problemas, por exemplo, que a Europa, e inclusive o modelo de relação de trabalho dos Estados Unidos era apontado como uma possível saída para nós no Brasil, né? Isso não está se revelando assim tão evidente como parecia. Aliás, muitas dessas verdades que pareciam absolutas vieram a pique, né, a partir da crise, né? Professor, pelo que o senhor coloca, parece que a gente vive um drama histórico entre China e Estados Unidos. De um lado, um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que tem uma dificuldade danada de mudar o seu curso, porque ela pode entrar numa crise monumental, arrastando todo mundo asiático, arrastando o mundo para uma crise monumental. Do outro lado, os Estados Unidos, que mantém uma hegemonia de quase um século, também a crise nos Estados Unidos não é boa para o mundo. Então, temos dois dramas históricos aí. O presidente Lula, inclusive, na sua forma de conceituar as coisas de forma popular, disse que vivemos um momento cada um por si, Deus por todos, né? E tivemos recentemente essa reunião do G20, tivemos discussões em torno disso. A senhora acredita que dessa discussão do G20 pode sair alguma novidade? A gente sabe que essas reuniões são muito protocolares, né? Que as coisas na realidade estão sendo feitas, não significa que não estejam sendo feitas. É claro que a importância desses dois países é muito grande em termos de manutenção de um certo nível de um certo ritmo de manutenção da atividade econômica, né? Pelo potencial que eles têm, pelo que eles representam em termos de percentual do comércio internacional. Então é lógico que eu acho que a preocupação do presidente é muito razoável, porque à medida que não se encontre um razoável consenso, e ele está muito difícil de ser alcançado, a tendência será de que se multipliquem ações tópicas, ações isoladas, né? E daí a frase do presidente Lula, do cada um por si, Deus por todos. Quer dizer, à medida que os países se fechem mais, no momento em que a economia não deslancha, em que as coisas estão indo muito devagar, a recuperação não se dá no ritmo que é esperado, desejado, né, a tendência é de que as coisas piorem, evidentemente. Se cada um começar a agir por si, cada um começar a adotar mais e mais medidas protecionistas, é evidente que países como o Brasil, inclusive, vão sofrer as consequências, né? E o G20, essa discussão do G20? Pois é, no G20, pelo que a gente lê, a gente não conhece muito os detalhes, né, dessa reunião, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de ter se dado, aparentemente, sinal verde para a introdução de alguns mecanismos de controle de capitais, né, que é uma coisa a qual muita gente é avessa, que os liberais em geral não aceitam, né, que sempre condenaram, que sempre criticaram, né? A questão é saber de que forma se exerceria esse controle de capitais e em que condições ele poderia ser utilizado. Existe essa proposta dos Estados Unidos de limitar em 4% do PIB o resultado, o saldo máximo, né, de superávit ou de déficit, enfim, que os países poderiam manter em transações correntes. Né? Para cima ou para baixo, né? Para cima ou para baixo. Né? Se der um déficit acima de 4%, aí o país pode desvalorizar a sua moeda. E o contrário, quando der superávit, ele valoriza a moeda. Exatamente. Eu tenho a impressão de que esses 4% são algum número mágico que surgiram de alguma combinação de valores. Né? E eu acho que vamos dizer assim, é uma possibilidade, né? Porque realmente não me parece viável, por exemplo, que essas relações internacionais continuem se pautando dentro de critérios assim de tanta unilateralidade como tem acontecido. Né? Haja vista, por exemplo, a nossa relação com a China. Né?
Eu, há um tempo atrás, estive no Nordeste e constatei, por exemplo, que aqueles produtos artesanais que a gente produzia com tanta habilidade, né, que aproveitava com tanta propriedade os recursos abundantes, Mestre os recursos Vitalino. naturais, exatamente, né, que eu comprava, ou que eu comprei alguma peça de artesanato e que eu constatei com certa tristeza que ela era made in China. Né? Então, quer dizer, é realmente um tipo de concorrência predatória, inclusive passível assim, de muito questionamento em termos da própria segurança, do próprio padrão de qualidade de alguns desses produtos, como a gente tem visto, medicamentos, brinquedos, coisas que trazem risco, prejuízos à saúde, etc. Né? Então, claro, eu acho que cada país terá que adotar certas medidas, será forçado talvez a criar algumas restrições. Eu acho que o Brasil hoje vive um período de grande abertura, né? De grande abertura, pode-se dizer quase que de total abertura comercial e financeira. Né? Até que ponto a gente pode ou deve estabelecer algumas condições, alguns limites, eu acho que isso é desejável e é preciso que seja colocado em discussão. Talvez seja o momento exatamente para que, digamos assim, as negociações se façam de modo um pouco mais dirigido. Né? Eu acho que da forma como as relações com alguns países estão sendo realizadas, elas estão caminhando assim num ritmo como que é o Deus dará, né? Sem que a gente estabeleça nenhuma condição, nenhuma contrapartida, nenhuma restrição, por que não dizer limites, etc. Os Estados Unidos, que a gente falou no início, os Estados Unidos têm uma longa tradição, né, defensiva, protecionista. Isso não é uma novidade. Claro que eles vivem um momento particularmente difícil, né, e que a economia continua patinando, mas os Estados Unidos têm uma longa tradição, né, tem muito mais tempo do que a China, vamos dizer assim, de práticas protecionistas, predatórias, né, e realmente não parecem estar muito preocupados com os demais países. E a questão assim, do papel do Fundo Monetário Internacional, porque a Irlanda até agora, inclusive, houve uma certa resistência de aceitar um auxílio do fundo, mas não parece que o papel melhor para o fundo não é só dar auxílio na hora que se pede, quer dizer, não está faltando aí um aspecto de uma administração mais ampla, mais uma palavra mais forte do fundo, em termos de montar um sistema de acordo. E qual é o papel do Fundo Monetário hoje? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né, Lival? Eu me pergunto se o fundo, se ele não está muito desprestigiado, né? Ele perdeu muito a credibilidade, ele consagrou a sua atuação nas últimas décadas nesses famosos programas de ajuste, geralmente dirigidos para países, principalmente para países latino-americanos, para países subdesenvolvidos, em dificuldades. Outra coisa que eu acho que compromete um pouco a legitimidade do fundo é uma certa falta de representatividade, um poder muito concentrado. Eu diria quase um poder de veto, né, nas mãos dos grandes países, e particularmente dos Estados Unidos. Então, não sei se o fundo seria exatamente a instituição que viria a exercer esse papel. Quer dizer, é preciso que haja algumas instituições, como ocorreu em 44, né, em Bretton Woods, em que realmente, diante da situação da saída de uma guerra, né, enfim, de toda aquela tragédia, que talvez os países estivessem mais propensos, né, a aceitar esse poder de arbitragem, uma maior capacidade de intervenção de instituições internacionais. Mas eu não estou muito convencido de que seja o fundo, de que venha a ser o fundo, a não ser que estruturado de uma forma um pouco diferente da atual e com maior representatividade, maior participação, inclusive dos países emergentes, possa exercer. Né? Pena que o fundo está perdendo essa importância no momento que o Brasil está virando dirigente do fundo. Né? É a história. Mas derivando um pouco a pergunta aí do Elival, mais a questão de conceito de economia. O problema do fundo e tal. Nós tivemos recentemente a economista Maria da Conceição Tavares em nosso programa, onde ela criticou muito severamente, não que ela falasse que eram desnecessárias essas áreas, mas ela criticou muito a matemática financeira, a econometria, não sei o que parece que ficou muito em voga aí, principalmente nas décadas de 60, 70, 80, o mercado financeiro, então a matemática financeira era muito importante.
Do ponto de vista do senhor, que é um estudioso da economia, não é a hora da economia política se impor nesses novos cenários mundiais e retirar um pouco essa avalanche da matemática financeira? Matematicista, né? Como o senhor analisa essa questão de mudança de conceito? Não é a hora de uma nova escola se colocar no mercado mundial como eu concordo orientadora? inteiramente com a professora Maria da Conceição Tavares e tenho sido um crítico disso, até pela formação das últimas gerações de economistas, né? Muito ditada assim, por algumas instituições carimbadas, até por um certo tipo de bibliografia, né? Eu acho que muita gente tentou transformar a matemática numa ciência exata. Passou a trabalhar com alguns modelos como se as variáveis fossem perfeitamente determinadas, os eventos fossem absolutamente previsíveis, né? Eu acho que a gente esqueceu. A matemática né? Claro, mas não quando transporta. Quer dizer, eu acho que a matemática e a estatística são muito importantes como instrumentos de apoio, não é? O desenvolvimento, enfim, das teorias econômicas, mas realmente eu acho que nós tentamos transformar a economia numa ciência, por assim dizer, ascética, né? Esquecemos o lado social, o lado político, o lado humano. Nos anos 50, 60, esse lado, a economia política teve uma força maior, né? Social-democracia, o próprio Keynes, social-democracia. Depois veio a economia quanto Celso Furtado. É uma expressão desse pensamento. Desse pensamento. Né? E eu acho que eu hoje já vejo mais equilíbrio nesse debate, até em função da própria composição de forças, por exemplo, do governo atual do Brasil. Não é? Mas, vamos dizer assim, o pensamento acadêmico, especialmente, ainda está muito... quantitativo. É muito quantitativista, muito concentrado em torno dessas pessoas, dessas teorias. E vejam bem, isso é uma coisa que eu acho muito curiosa. Inclusive a seleção, o recrutamento de pessoas para trabalharem nessas áreas, onde matérias da área de economia são incluídas nos concursos, essas coisas estão muito dirigidas exatamente para determinado tipo de teoria de corrente. Né? Aliás, o professor Antônio Delfim Neto, outro dia, num debate na TV Câmara, com o nosso amigo Tarcísio Holanda, chamava atenção exatamente para um aspecto que é muito da nossa realidade, que é uma crítica que se faz, por exemplo, em relação à orientação ainda muito homogênea que existe dentro de órgãos como o Copom, né? Que, por assim dizer, deixam de lado, ignoram, vamos dizer assim, essa diversidade de pensamento, essa multiplicidade de correntes, de tendências, e, de certa forma, ignoram a própria diversidade brasileira, né? Que, enfim, esse eu acho que é um exemplo muito pertinente, exatamente porque diz respeito a uma questão que tem entrado em todas as discussões, né, sobre a economia brasileira, que é a questão do nível da taxa de juros. No próximo bloco, nós vamos ver como o Brasil pode se defender da invasão do dólar especulativo. Aguarde.